Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Esse vídeo é um vídeo, digamos, avulso que eu estou postando aqui no canal sobre um tema bastante complexo. Eu não sou especialista na área de saúde, nem tenho formação na área de saúde. Minha área é mais a teológica, mas eu sou um observador das coisas que acontecem. E de maneira específica, nesse período de pandemia, que já estamos aí no final, estou gravando esse vídeo no final de 2020, final de 2020, comecinho de 2021, então muita coisa a gente já experimentou dessa pandemia. E agora aqui nos Estados Unidos já estão sendo vacinadas as primeiras pessoas. E várias partes do mundo também, pessoas já estão começando a ser vacinadas. Logo começa também a vacinação no Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo, digo. E é um momento de bastante turbulência de informações. Quero dizer em primeira mão que eu estou em contato com uma pessoa, um jovem que é pesquisador e ele trabalha nessa área de pesquisa envolvendo a vacina do coronavírus. A esposa dele trabalha, inclusive, numa das empresas que está desenvolvendo a vacina, uma das vacinas de coronavírus. Então, eu estou em conversa com ele para a gente gravar um vídeo, porque eu quero mostrar para você como funciona, e para o meu próprio conhecimento também, óbvio, como funciona essa nova tecnologia da vacinação do coronavírus, que envolve a vacina do coronavírus. Mas isso é para o próximo vídeo, aguarde aí, estamos trabalhando nessa linha. Agora, esse vídeo especificamente, eu quero tratar um pouquinho, fazer algumas reflexões, é um vídeo curto, fazer algumas reflexões sobre a pandemia, mas dentro desse contexto do adventismo, e especificamente da pregação adventista. Por isso eu intitulei esse vídeo de Pandemia e a Teoria da Conspiração. Então, fique comigo até o final e eu quero fazer um apelo para você, para que você divulgue esse vídeo aqui. Veja, quando eu falo para você divulgar esse vídeo, eu não falo para você divulgar com a intenção de eu ganhar dinheiro. Aqui no canal, meu canal inclusive já está habilitado hoje, meu canal já está habilitado para eu ser remunerado. Mas eu não quero, eu não tenho feito essa abertura, não. Eu tenho a opção, mas não quero e não estou recebendo nada para isso aqui. No meu canal, o objetivo único e exclusivamente é a pregação do evangelho. Eu já tenho o meu trabalho e eu não quero ganhar dinheiro. Hoje eu não quero ganhar dinheiro, não sei amanhã, mas hoje eu não quero ganhar dinheiro com o canal. Eu quero transmitir a palavra de Deus. Então, quando eu peço para você divulgar esses vídeos, o meu objetivo principal, na verdade o único, é fazer com que esse conhecimento chegue a outras pessoas, ok? Então divulgue esse vídeo, por favor. Pandemia e essa teoria da conspiração. Deixa eu falar algumas coisas sobre aquilo que eu tenho assistido, especialmente aqui nos Estados Unidos, sobre essa pandemia, ok? Algumas pessoas têm colocado a questão de forma exagerada, no sentido de, estão colocando esses números, estão inflando os números, na verdade não é isso, etc, etc. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, algumas coisas que eu tenho pesquisado. Fiz aqui umas anotações rápidas e eu divido esse vídeo em duas partes. A primeira parte é mais uma reflexão sobre a pandemia, o que está acontecendo. Repito, nada técnico. E a segunda parte eu vou ler alguns textos bíblicos e do Espírito de Profecia. Fique comigo até o final. Muito bem, uma coisa importante que nós precisamos salientar antes de eu entrar nessa segunda parte, Bíblia e Espírito de Profecia, é que, por ocasião dessa pandemia, os hospitais estão lotados. E repito, alguns têm dito, não, isso aí é fake news, estão inventando isso. Queridos,
aqui nos Estados Unidos há muitas pessoas brasileiras, pessoas que convivem com a gente, que trabalham em hospitais. Sim, os hospitais estão lotados. Não tem como negar isso. Os hospitais estão lotados de pessoas com Covid-19. Isso é uma realidade. Não só aqui nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Ok? Descobri em uma das entrevistas assistidas aqui nos Estados Unidos que para cada pessoa internada pelo Covid-19 é preciso 6, aqui a realidade dos Estados Unidos, e eu acredito que isso é uma realidade no mundo, é preciso 6 funcionários, 6 especialistas para cuidar dessa pessoa. Eu não estou dizendo que cada pessoa tem 6 pessoas ao redor da sua cama cuidando só dela. Não, esses 6 profissionais cuidam das pessoas que estão ali naquele hospital internadas por coronavírus. Mas saibam que, informações de médicos, de especialistas na área, essas pessoas infectadas por Covid, que estão nos hospitais, elas precisam de 6 profissionais. 6. Aí a gente coloca enfermeiro, talvez 1 ou 2, talvez um médico especialista nessa área de infectologia, talvez uma pessoa responsável por manusear aparelhos específicos ali. Repito que eu não tenho informação, eu não tenho formação para isso. Mas o fato é que cada pessoa internada pelo Covid é preciso, um hospital precisa de 6 funcionários diferentes em áreas diferentes para cuidar dessa pessoa. Aí fica claro quando os hospitais estão, quando os diretores de hospitais, quando as pessoas da saúde estão apelando para que a gente realmente siga as instruções, para que a gente achate essa famosa frase desde fevereiro, março, né, desse ano, achatar a curva, para que essa pandemia seja minimizada. Por quê? Porque se mais pessoas têm esse vírus e mais pessoas são internadas, é preciso de mais funcionários. E aí tem um problema, porque os médicos, esses profissionais da saúde, eles também estão pegando Covid e eles também precisam ser afastados para se tratarem, eles mesmos se tratarem do Covid. Então, quando precisa de tantos funcionários para tratar as pessoas do Covid, muitas vezes falta funcionário, porque esses mesmos funcionários também estão precisando de tratamento. Então, a coisa é realmente muito complicada. Um outro aspecto é que esses médicos, são 6 médicos, não são 6 médicos, são 6 profissionais para tratar especificamente essas pessoas com Covid. Esses médicos, muitos deles estão trabalhando dia e noite, dia e noite. Muitos deles estão dormindo nos próprios hospitais. Até para não... Recentemente vi um vídeo de um funcionário da área da saúde chegando em casa, ainda com a roupa de trabalho, e a filha vai o abraçar, e ele, não. E ele começa a chorar. Ele começa a chorar pela circunstância. Negar o abraço de um filho, protegendo a ele e protegendo o filho, acima de tudo, protegendo o filho. Né? Então, essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. Ok? Então, médicos trabalhando de dia e de noite. Cirurgias, as pessoas continuam adoecendo por várias doenças, como o mundo de pecado que a gente vive. Mas como tem muita gente internada, muitos hospitais estão adiando outras cirurgias importantes e outros tratamentos importantes de pessoas doentes com várias outras doenças que não Covid, estão meio que sendo deixadas de lado. Os médicos estão tendo que fazer essa escolha. Então veja a complexidade da coisa. Né? Também vi reportagem agora recente que algumas ambulâncias, essa é a realidade aqui nos Estados Unidos, eu vi aqui nos Estados Unidos, algumas ambulâncias que são chamadas, pessoas estão passando mal com Covid nas suas casas, a ambulância passa, pega essa pessoa e leva para o hospital. Muitas vezes a ambulância está tendo que esperar dias na frente do hospital, esperando no estacionamento ali, tratando do paciente dentro da própria ambulância, porque não tem vaga dentro do hospital. Então, é uma circunstância crítica que estamos vivendo.
não é? Ah, pior de tudo é que os médicos estão vindo a público, os profissionais da saúde em geral estão vindo a público e apelando para que as pessoas realmente fiquem em casa. Recentemente, estava fazendo uma live para um determinado grupo da igreja, cristãos, e uma irmã, eu não vou falar o nome dela porque eu não pedi essa autorização, mas uma irmã que trabalha num hospital, ela não trabalha na área da saúde, mas ela trabalha como tradutora num hospital aqui, isso é comum, e ela estava dizendo, olha, algumas pessoas estão colocando, estão dizendo, afirmando na internet que é fake news o coronavírus, que o coronavírus não existe e que os hospitais não estão com tanta gente assim, etc. E ela me dizia, é uma realidade. E ela começou a me contar algumas coisas. Ela me contou algumas coisas que ela estava presenciando no hospital que ela trabalha. Irmãos, é impressionante a irresponsabilidade das pessoas que vêm na internet e dizer que o coronavírus é fake news, que não existe o coronavírus. Recentemente eu vi se eu achar esse vídeo, vou colocar na descrição do vídeo aqui o link para você assistir um jovem vindo a público tendo que desmascarar a própria mãe. A mãe trabalha na área de saúde e a mãe praticamente está liderando grupos ao redor aí do mundo, através das redes sociais, dizendo que o coronavírus é fake news, que não existe coronavírus, que os hospitais não estão lotados e há uma teoria da conspiração e que o coronavírus, na verdade, é uma teoria da conspiração. E esse filho teve que vir a público dizendo, não, minha mãe não está batendo bem na cabeça. E aí ele desmente a própria mãe e ele dá base para que se acredite nele e não na mãe dele. Repito, se eu achar esse vídeo, essa entrevista eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Irmãos, eu digo, é uma tremenda irresponsabilidade uma pessoa vir nas redes sociais, principalmente se ela é uma cristã. E daqui a pouco vai ficar claro porque eu estou gravando esse vídeo. Vir a público, vir nas redes sociais, especialmente pessoas que têm vários seguidores, e dizer que o Covid-19 é fake news. E dizer que, na verdade, o Covid-19 não existe. E que, na verdade, é uma teoria da conspiração. É uma tremenda de uma irresponsabilidade. Sabe o que é pior? O pior é que, segundo especialistas, no mês de janeiro e fevereiro vai piorar. Alguns estados aqui dos Estados Unidos, alguns estados já estão voltando com as restrições mais fortes nos seus respectivos estados, os seus governadores, para impedir que o vírus continue. Por quê? Porque os hospitais já estão chegando no limite. Não tem como dizer que isso não é uma realidade. Não tem como dizer. Ok. Diante disso, diante dessa realidade, nós somos instruídos pelos especialistas a usarmos máscaras, a mantermos distanciamento social e também a mantermos a higiene das nossas mãos, etc, etc. Irmãos, isso é básico. E o que é que me choca e o que me fez gravar esse vídeo, uma das coisas que me fez gravar esse vídeo, é ver ao redor do mundo pessoas colocando que o Covid é uma teoria da conspiração e que nós não podemos nos submeter a essas restrições. Temos o direito, eles dizem, temos o direito de nos locomover quando quisermos e para onde quisermos. Temos o direito de usar ou não máscara. Gente, é uma irresponsabilidade. Veja, alguns podem questionar o uso da máscara é eficiente mesmo ou não. Eu me lembro no começo da pandemia, quantos vídeos na internet eu recebi. Quantos vídeos eu vi de pessoas questionando a eficácia do uso do álcool em gel. Algumas pessoas usando o álcool em gel errado em casa. Em casa não é para usar o álcool em gel, em casa é para lavar as mãos. O álcool em gel é num local em que a gente não tem como lavar as mãos sempre. Mas questionando a eficácia do álcool em gel, questionando a eficácia do distanciamento, questionando a eficácia da máscara. Gente, já está comprovado isso, já está comprovado.
Então, o mínimo que a gente pode fazer é praticar essas coisas, porque a realidade é essa que eu disse no começo do vídeo. Estamos numa pandemia em que nós precisamos sim se preocupar, nos preocupar conosco, mas também nos preocupar com outras pessoas. E eu tenho dito, queridos, eu tenho dito aqui em casa para as minhas filhas, tenho dito que essa pandemia vem nos mostrar quem verdadeiramente é cristão. Por quê? Porque, segundo estudos, uma grande maioria das pessoas que adquirem esse vírus, que pegam esse vírus, são assintomáticos, ou seja, não tem sintomas de que realmente está com o vírus. Ou os sintomas são muito leves. Tá? A maioria são pessoas assintomáticas ou com sintomas muito leves. Então, quem sofre mesmo são as pessoas que estão no chamado grupo de risco. Então, pessoas de mais idade, pessoas com doenças crônicas. E aí, o que tem acontecido? Tem acontecido que jovens, pessoas que não fazem parte do grupo de risco, estão vivendo quase que normalmente. De quando em quando, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, polícia tem fechado bailes, festas, porque os jovens, como eles não fazem parte do grupo de risco, eles continuam se juntando, etc. E eu vejo alguns cristãos apoiando esse tipo de atitude, não apoiando no sentido da festa, mas apoiando o ir e vir. Não, é uma minoria que pega, então a gente não pode todo mundo entrar nessas restrições. Queridos, repito, eu tenho falado, especialmente aqui em casa, nos púlpitos que tenho pregado aqui, que essa pandemia vem nos mostrar quem realmente é cristão. Veja, você se lembra da regra áurea, do princípio máximo do cristianismo? Jesus disse em Mateus 7,12: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Jesus está resumindo a lei e os profetas do Antigo Testamento. O principal da lei é o seguinte: em uma palavra, ame as pessoas. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas aqui Jesus está sendo mais específico. Tudo que você quer que as pessoas façam para você, faça para elas. Então, se eu não estou no grupo de risco, eu não devo me preocupar? Eu devo continuar vivendo a minha vida como eu sempre vivi, já que eu não faço parte do grupo de risco? E se eu pegar, eu vou ser assintomático, eu vou ter sintomas leves? E o outro? E os que fazem parte do grupo de risco? Irmãos, quantas pessoas no Thanksgiving aqui nos Estados Unidos continuaram se reunindo? Estou fazendo esse vídeo final de 2020. Quantas pessoas no Natal se reuniram como se nada tivesse acontecendo? E muitas nem usando máscara, quanto mais mantendo o distanciamento social. Pessoas de famílias diferentes. Jesus disse que o que você quer que as pessoas façam por você, faça por elas. Se você fosse do grupo de risco, se você tivesse uma doença crônica, e se você tivesse preocupado em pegar essa doença, pois se pegar, pode morrer, a chance é grande que morra, você estaria fazendo o que você está fazendo? Essa é uma pergunta importantíssima. Como você está vivendo? Repito, para mim, o coronavírus veio nos mostrar, está nos mostrando quem verdadeiramente é cristão. Porque a regra áurea do cristianismo é fazer para os outros o que eu quero que os outros façam para mim. Eu não faço parte do grupo de risco. Graças ao bom Deus eu não tenho nenhuma doença crônica. Graças também aos princípios que ele nos deu, os 8 remédios da natureza. Queridos, não é por isso que eu saio na rua sem máscara. Não é por isso que eu não mantenho o distanciamento social. Não é por isso que eu vou deixar de fazer a minha higiene em casa, lavando as mãos, e na rua, em todos os lugares que eu vou e tenho oportunidade, álcool. Eu faço essas coisas pensando em mim, é verdade. Pensando na minha esposa e pensando nas minhas filhas, mas também pensando nas pessoas que fazem parte do grupo de risco. Porque aquilo que eu quero que elas façam por mim, eu preciso fazer por elas. Esse é o princípio básico, principal, fundamental do cristianismo. Agora, vir a público e dizer que essa pandemia não existe,
vir a público e dizer que usar... Eu vi um pregador adventista dizendo que esse negócio de usar máscara é do diabo, distanciamento social é do diabo. Como isso? Qual é a base? Outros pregadores, repito, esse vídeo tem como título Pandemia e Teoria da Conspiração. Alguns pregadores têm colocado essa pandemia como alguém criou, e eu não vou entrar no mérito aqui se foi criado por laboratório ou não quero entrar nessa discussão. Mas o fato é que alguns pregadores e alguns adventistas, pregadores adventistas, têm abordado a questão do Covid por esse prisma. É uma pandemia criada com objetivo específico, ou seja, uma teoria da conspiração. Alguém criou esse negócio, os poderosos da Terra se juntaram, criaram isso, e alguns dão até texto bíblico para matar a terça parte da população da Terra usando uma das pragas. E nós sabemos que as 7 pragas vêm quando a porta da graça se fecha, e nós temos prova de que a porta da graça ainda não fechou. Então não pode ser uma das pragas. Queridos, cuidemos com essas teorias da conspiração. Cuidemos como nós estamos tratando os outros, especialmente nessa época de pandemia, especificamente aqueles que fazem parte do grupo de risco. Se eu não faço, eu devo respeitar aqueles que fazem parte e querer para eles o que eu quero para mim mesmo. Esse é o fundamento do cristianismo. Agora, para entrar na parte de Bíblia, Espírito e Profecia, para terminar, eu tenho visto algumas manifestações contra o uso de máscaras aqui nos Estados Unidos e no mundo. Pessoas estão indo para as ruas manifestando que não querem utilizar máscara. E aqui nos Estados Unidos, infelizmente, o presidente atual tem endossado isso. O que eu quero para os outros, o que eu quero para mim, eu preciso fazer para os outros. Eu não quero pegar coronavírus, eu não quero sofrer, eu não quero pegar uma doença, eu quero o meu bem, eu quero a minha saúde. Então eu preciso fazer isso pelo outro também. E aí nesse contexto todo nós temos a vacina. E aí muitas pessoas dizem, veja, lá no começo veio o Covid e qual era a ferramenta? Qual era a arma que nós tínhamos contra o Covid? É a mesma arma que temos hoje, distanciamento, máscara, lavar as mãos. Quantos vídeos contra essas coisas? Quantos vídeos contra essas coisas? E qual era o background? Teoria da conspiração. Não podemos usar, não precisamos e não devemos nos submeter a isso, usar máscara, distanciamento social e lavar as mãos, porque é uma teoria da conspiração. E agora, mesmo argumento contra a vacina. A vacina vai mudar o seu DNA, etc, etc, etc. Repito o que eu disse na introdução. Estou conversando com um pesquisador e tá bem adiantado já a nossa conversa e vou gravar um vídeo com ele e vamos tirar dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre vacina a propósito, tem alguma dúvida, algum questionamento que você quer que eu faça para esse pesquisador no próximo vídeo, coloque aqui nos comentários. Qual é a pergunta que você quer que eu faça para ele? Eu vou fazer a pergunta para ele e você assista o próximo vídeo que eu vou postar aqui com ele, uma entrevista com ele e as suas perguntas serão respondidas, ok? Tem pergunta sobre vacina? Coloca aqui embaixo. E nós vamos fazer para um especialista na área. Repito, a esposa dele, ele trabalhava para essa companhia, a Moderna, e a esposa dele continua trabalhando para a Moderna, uma das empresas que está desenvolvendo a vacina para o coronavírus. Foi essa semana passada aprovada, inclusive, para uso emergencial aqui nos Estados Unidos. Então eu tenho dito que grupos têm apresentado a vacina também fazendo parte dessa teoria da conspiração. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Para entrar na parte Bíblia e do Espírito de Profecia, alguém me perguntou, você tomaria vacina? Olha, eu não tenho a alimentação mais perfeita, eu não tenho o meu estilo de vida como deveria, mas por enquanto o meu sistema imunológico entendo que está forte. Agora, se houver necessidade, eu tomaria a vacina, não tem problema nenhum. E me intriga, essa é a palavra. Me assusta também quando alguns adventistas, pegando vídeos da internet de cristãos evangélicos,
propagam a ideia de que na vacina tem um chip e que o chip é a marca da besta. Nós sabemos o que é a marca da besta e não tem nada a ver com o chip. Mas sobre a vacina vamos falar melhor com esse especialista. O fato é que, queridos, cuidemos com essas teorias da conspiração. E qual é o principal problema dessas teorias da conspiração? O principal problema dessas teorias da conspiração é que colocam Deus como coadjuvante. Esses que apresentam o Covid, a vacina, como uma teoria da conspiração, colocam Deus como coadjuvante, como se Deus não estivesse cuidando das coisas, como se Deus nem existisse mais, como se a gente tivesse sido abandonado aqui. Propósito, não há nenhuma profecia, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, que aponte especificamente o seu cumprimento para essa pandemia. Nenhuma. Especificamente não. Há profecias gerais, em que a pandemia pode ser encaixada entre elas. Mas uma profecia específica para ela não existe. Nem na Bíblia e nem no Espírito de Profecia. Ok? Eu me pergunto, então, se essa tal teoria da conspiração é realmente verdade, e se há um complô para matar boa parte da população da Terra, e por isso foi criado a pandemia, e para isso é que é a vacina, porque alguns têm dito que a vacina também é para matar as pessoas, para mudar o seu DNA, etc, etc. Onde é que está Deus? Eu não consigo enxergar um Deus de amor, um Deus que cuida, permitindo uma catástrofe, vou usar essa expressão, global, como essas teorias da conspiração têm apresentado. Uma pandemia que dissipa milhares de vidas e ainda uma vacina, usa-se a pandemia como argumento para criar uma vacina que também é para matar as pessoas, onde é que está Deus? Então, eu não consigo entender essas teorias da conspiração. Para mim não tem base nenhuma, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia. Eu não consigo enxergar que tenha, ok? Agora, permita-me entrar no texto bíblico. Daniel capítulo 12. Permita-me ler Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, verso 21. Daniel 2, 21 vai aparecer na tela. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, eu quero só pegar essa frase. Ele põe reis, ele estabelece os reis, ele tira os reis. Deus continua no comando da história dessa terra. Deus continua no comando dessa terra. E o contexto, Daniel capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor, a estátua indicando os reinos deste mundo, e ele, Deus, controla tudo. Ele continua controlando. Então, repito, que se essa pandemia e essa vacina são para matar a população, boa parte da população da Terra, incluindo os filhinhos de Deus, onde é que Deus está? Eu não estou dizendo que quando um filho de Deus adquire esse vírus e morre por ocasião dele, Deus não cuidou desse filho. A gente tem vários exemplos na Bíblia. João Batista morreu decapitado. Onde é que estava Deus? Deus estava no mesmo lugar. Deus cuidando de João Batista da mesma forma. Paulo, depois da sua conversão, o fiel Paulo, pedindo para Deus 3 vezes tirar um espinho na carne. Onde é que estava Deus? No mesmo lugar. Deus diz, eu não vou tirar o espinho na carne de você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então coisas ruins também acontecem a cristãos fiéis. Isso é ponto. A vida de Jó está aí para nos mostrar isso. O fato é que Deus está cuidando desse planeta e eu não posso acreditar que Deus permite essa pandemia e essa vacina dentro desse contexto de teoria da conspiração, sendo Deus quem Ele é. Então Deus é amor, Deus e Deus tem profecias que Ele já estabeleceu, que Ele já nos mostrou na Bíblia. Essas profecias precisam cumprir. Daqui a pouco vai fazer sentido o que eu estou dizendo aqui. E essas profecias precisam se cumprir. Então, ele não deixou esse mundo à solta. Ele continua regendo esse mundo. E essa teoria da conspiração, dentro desse contexto de pandemia e vacina, como tem se apresentado aí em muitos círculos cristãos, e aqui na internet está recheado de pessoas falando sobre isso,
não bate com essas profecias que Deus já revelou, que vão se cumprir, estão se cumprindo, e não bate com o caráter de Deus. Não bate. Portanto, eu não acredito pandemia e vacina como teoria da conspiração, onde homens, os poderosos do mundo, estão se organizando para matar a população da Terra. Não, Deus não permitiria isso. E eu vou provar isso para você. Primeiro texto, Deus está no controle. Entra reis, sai reis. Presidente entra, presidente sai, Deus está no controle. Recentemente aqui na América estou gravando esse vídeo no final de 2020, repito. Donald Trump perdeu as eleições, Biden ganhou as eleições. E alguém estava discutindo comigo a respeito de eu tenho que votar para esse, para aquele. Já gravei inclusive um vídeo aqui sobre votação. Adventista deve votar. E eu argumentava para essa pessoa, olha, nós não precisamos nos envolver com isso. Nós não precisamos. Por quê? Porque Deus continua no controle. Deus continua no controle. Permita-me ler com você agora Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. O primeiro texto eu li na nova versão, na Almeida Revista Atualizada, agora eu vou ler na NVI. Efésios capítulo 6, nova versão internacional, verso 10. Efésios 6, verso 10 vai aparecer na tela. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em outra tradução, na força do seu poder. Verso 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, no original grego, contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No grego, no original grego, quando fala aqui nas regiões celestes, seria no mundo espiritual. Agora, olha o que esse verso menciona. Não contra carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas. Dominadores deste mundo de trevas contra forças espirituais. Contra forças espirituais nesse mundo, no campo espiritual. A Bíblia está dizendo que nós temos um inimigo comum, e esse inimigo comum não são os poderosos da terra. A Bíblia está dizendo que a nossa luta é contra esse inimigo comum, o diabo. Por isso que disse lá, para nós ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Queridos, há sim, e eu tenho que admitir, há sim uma teoria da conspiração. Agora, essa teoria da conspiração começou no céu, com Lúcifer. E essa teoria da conspiração passou para esse planeta com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Quem está por trás dessa teoria da conspiração? São os poderosos do mundo? Não. Quem está por trás dessa teoria da conspiração? Satanás e os seus agentes. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra líderes políticos, a nossa luta não é contra ciência, nossa luta não é contra cientistas, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra grupos sociais, a nossa luta é contra o diabo. Eu e você, como cristãos, não podemos esquecer isso. Porque se a gente perde o foco de quem é nosso verdadeiro inimigo, nós temos armas para lutar contra esse inimigo. Se a gente perde o foco de quem é verdadeiramente nosso inimigo, a gente vai se utilizar de armas equivocadas contra inimigos equivocados. E essa teoria da conspiração envolvendo o Covid-19 e vacinação do Covid-19 está apontando para o inimigo equivocado. São os grandes do planeta. São os grandes homens do mundo que estão por trás. Não, é Satanás que está trabalhando. E nós precisamos focar em quem é verdadeiramente o nosso inimigo, para que a gente se utilize das armas corretas. Efésios capítulo 6 nos dá as armas. Eu vou pedir para você ler depois com mais calma, ok? Uma das armas incorretas que temos usado, porque já que essas teorias da conspiração apontam líderes políticos, líderes de dinheiro, líderes no campo econômico, aqueles que têm muito dinheiro, que têm muito poder, ou que têm líderes nos países democráticos, líderes políticos,
Como essas teorias da conspiração apontam esses como os nossos inimigos, e aí nós como cristãos, acabando, como a gente desfocou, a gente acaba utilizando armas equivocadas. Quer ver uma das armas equivocadas que a gente usa? A votação. Assista o meu vídeo que postei aqui no canal sobre Adventista, deve ou não votar. Já está claro o assunto. Mas como a gente desfocou, a gente acha que os nossos inimigos são os líderes políticos. Aí a gente se envolve em partidos políticos. E aí, por exemplo, no Brasil, eu sou de direita, eu sou de esquerda. E aí tem uma discussão enorme. E mesmo alguns que estão envolvidos nessas discussões políticas, eu não sei como não enxergam, mas estão envolvidos nessas questões políticas, nessas discussões políticas, dizem, não, eu não estou envolvido. Como é que não está envolvido? Está discutindo sobre isso. Já tomou partido, já tomou um lado. Entende? Já tomou um lado. Não, meu lado é isso. Não, eu não... Como assim? E aí então, quando basta vir um ano de eleição, e aí a gente levanta bandeiras. Porque o nosso inimigo, nosso foco está no inimigo incorreto. Paulo está dizendo que o nosso verdadeiro inimigo é o diabo. E se nós focarmos nisso, nós utilizaremos as armas que Deus quer que utilizemos. Enquanto a gente tiver com esse foco perdido, a gente vai estar se atacando. Não, eu sou de direita, eu sou de esquerda, vamos votar aqui, vamos votar ali, e fazendo manifestações, etc. E aí, não usar máscara. Essa é a consequência. Não usar máscara. Por quê? Porque um grupo prega isso, manifesta-se em relação a isso. Entende? Como uma coisa sorrateira. Nosso verdadeiro inimigo não são pessoas, movimentos sociais, nem partidos políticos. Não devemos nem nos aliar e nem ir contra. Nosso verdadeiro inimigo é o diabo. Paulo deixou claro isso. A nossa luta é espiritual. Não são... Veja, Jesus deixou tão claro isso para os discípulos: meu reino não é desse mundo, meu reino não é desse mundo, meu reino não é desse mundo. E várias vezes os discípulos querem colocá-lo como rei. E os discípulos de hoje, os discípulos de Jesus de hoje, não mudou em nada. Não mudamos nada. Continuamos achando que o reino de Cristo é desse mundo, nos envolvendo com política, achando que a direita no poder vai ser melhor, achando que a esquerda no poder vai ser melhor. Não podemos, não é que não devemos, não podemos nos envolver com isso. Por quê? Porque o reino de Cristo não é desse mundo. Nós não temos inimigos humanos, nem partidos são nossos inimigos, nem movimentos sociais são os nossos inimigos, nem esses grandes do mundo são os nossos inimigos, esses que estão sendo acusados dessas teorias da conspiração, embora eu nem estou discordando de que eles talvez tenham realmente as suas teorias, mas o nosso enfoque é o diabo que está por trás de qualquer teoria da conspiração desde o Jardim do Éden. Aqui nesse mundo, desde o Jardim do Éden. Agora, olha o que Ellen White diz, especificamente sobre pandemias, etc, etc, etc. Olha, eu vou colocar na tela, o texto é um pouco longo, Grande Conflito 589, o texto é um pouco longo, eu fragmentei em duas partes. Leia com atenção. Olha o que diz. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Satanás trabalha. Aí está em vermelho aí, ó. Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Para um pouquinho, olha para mim. Você entendeu o que a Ellen White está escrevendo aqui? Satanás trabalha... Vou pôr de novo na tela. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Elementos naturais. Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza. Da onde veio mesmo esse vírus? E Satanás emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó,
quão rapidamente rebanhos e gados, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça à outra. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Você percebeu? É Deus quem protege suas criaturas. Deus continua no controle de todas as coisas. Então, nós precisamos compreender que Satanás está por trás dessa pandemia, Satanás está por trás de todas as moléstias que a gente vê nesse mundo, catástrofes, e ela usa aqui o exemplo de Jó. Agora, o nosso enfoque precisa estar no poder de Deus que protege os seus filhos. Ele protege. Olha a segunda parte desse texto. Falando de Satanás, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora, Satanás está em atividade. Nos acidentes e calamidades, no mar e em terra, falando de Satanás, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a amadurecer e seguem-se fome e angústia. Para um pouquinho até ler a última parte que está em vermelho aí. Se Satanás está por trás de todos esses eventos que Ellen White está mencionando aqui, por que ele não estaria por trás do Covid-19? Percebe? O nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas, não são grupos sociais, não são partidos políticos. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás. Satanás está por trás dessas moléstias todas. Esse é o enfoque. Esse é o enfoque. Repito que se nós tivermos enfoque no inimigo errado, nós vamos usar as armas erradas para com os inimigos equivocados que temos. Então eu repito, muitos se envolvem em partidos políticos, muitos se envolvem com essas armas, por assim dizer. Por quê? Porque tem um enfoque no inimigo equivocado. Se Satanás está por trás, desde o Jardim do Éden, de tantas catástrofes que acometeu a esse mundo, por que não estaria por trás do Covid-19? E eu fico me perguntando, alguns pregadores adventistas, endossando essa ideia que quero acreditar que procede do mundo evangélico, que há um complô, há uma conflagração, há uma teoria da conspiração para matar a população da Terra. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um programa no Brasil, de uma entrevista falando de um camarada que é cristão, que até se candidatou aí como presidente, não sei se agora na última eleição, e ele tinha feito uma pseudo-profecia sobre o Covid-19. Quem é o nosso verdadeiro inimigo? Satanás está por trás. É Satanás quem está por trás. Vou pôr o texto de novo e eu vou pedir sua atenção na parte de baixo do texto, na parte em vermelho. Falando de Satanás. Destrói a seara que está a amadurecer e seguem-se fome e angústia. Comunica, falando de Satanás, comunica ao ar, olha o que ele faz. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem, morrem pela pestilência. Essas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Vai melhorar? Não vai melhorar. A tendência é piorar. Quanto mais próximo estamos da volta de Cristo, piores são essas catástrofes. Essa vacina, espero que seja realmente eficaz, mas vindo a vacina, sendo realmente eficaz contra o Covid, ou virá outro vírus, eu não sei, ou ela não será eficaz, a coisa vai piorar. Agora os cientistas detectaram uma mutação já do Covid-19, muito mais, que se propaga muito mais rápido
estão em estudo ainda, mas enfim, a tendência é piorar. Agora, você percebeu que Ellen White colocou, está em vermelho aí no texto, a parte de baixo, Satanás comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Não é exatamente isso que está acontecendo no Covid-19? Por isso que estamos usando máscaras. Quem está por trás dessa pestilência chamada pandemia de Covid-19? Agora estão dando até outro nome para ela. Satanás está por trás. Ele é o nosso verdadeiro inimigo. Agora, significa que Deus perdeu o controle? Significa que Deus perdeu o controle? Não, absolutamente. Na minha cabeça, essa teoria da conspiração envolvendo o Covid-19 e a vacina do Covid-19 para matar a população da Terra, Deus não se encaixa aí. Agora, quando vamos para a Bíblia e para o Espírito de Profecia, a coisa fica clara. Satanás está por trás dessa epidemia, mas Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Olha só, achei um texto na Review and Herald, 22 de novembro de 1898. Acho que não está traduzido. Página 6, Review and Herald, 22 de novembro de 1896. Só uma frasezinha, Ellen White diz assim. É uma tradução livre, vamos dizer assim, que eu peguei lá do original. Falando dos anjos. Eles têm sido enviados para erradicar epidemias ou pestilências, pestes. Anjos têm sido enviados para erradicar, limpar, o verbo lá utilizado mais próximo do limpar. Erradicar, limpar esse mundo das epidemias. Deus continua no controle. Deus continua no controle. Então, queridos, precisamos compreender algumas coisas. Agora no final do vídeo vou colocar o último texto do Espírito de Profecia agora. Precisamos compreender que quem está por trás dessa pandemia não são essas teorias da conspiração, embora possa haver, mas o nosso enfoque precisa estar no verdadeiro inimigo. Satanás está por trás dessa epidemia. Agora, queridos, não podemos esquecer que Deus continua no controle, mesmo entendendo que Satanás está por trás dessa epidemia. Deus continua no controle. E Deus estando no controle não me exime, não me exclui de eu fazer a minha parte. Então eu preciso entender que Satanás está por trás dessa epidemia e preciso entender que Deus ainda assim continua no controle. Mas eu preciso compreender que eu preciso fazer minha parte. Por quê? Porque o princípio do cristianismo é pensar no outro primeiro. Ainda que eu não faça parte do grupo de risco, eu preciso pensar no outro. E manter sim o distanciamento social. Usar sim a máscara. Manter a higiene das mãos sim, dentro de casa lavando-as e do lado de fora usando o álcool em gel sempre. E evitando aglomerações. Não, frequentando agora não é a hora da gente frequentar a casa uns dos outros. Não é hora. Se não por mim, pelas pessoas. Pelas pessoas. Último texto. Mas enquanto Jesus permanece como intercessor do homem no santuário celestial, a influência repressora do Espírito Santo é sentida pelos governantes e pelo povo. Essa influência governa ainda até certo ponto as leis do país. Para um pouquinho, o texto é longo, eu coloco em duas partes, eu estou lendo só a primeira, um trecho da primeira parte. Esse texto está num contexto específico no livro Grande Conflito, onde Ellen White apresenta estabelecimento de leis dominicais, especialmente nesses últimos dias, restringindo a liberdade do povo de Deus e surgindo assim, como resultado, perseguições. Agora, Ellen White está dizendo que... Eu estou lendo esse texto para mostrar para você até que ponto Deus está no controle. Deus continua no controle. Ellen White está dizendo que enquanto Jesus está no santuário celestial, e ele está no santuário celestial, ele sairá quando a porta da graça fecha. A porta da graça ainda não fechou. Portanto, essa pandemia não pode ser uma praga, porque as 7 pragas saem do trono de Deus. As 7 pragas iniciam quando Jesus sai do santuário celestial, e ele ainda está lá. A porta da graça ainda não fechou e as 7 pragas não começaram a cair ainda. Ellen White está dizendo que enquanto Jesus está no santuário celestial, o que acontece? Leia com atenção a parte em vermelho. Enquanto Jesus permanece como intercessor do homem no santuário celestial, a influência repressora de quem?
do Espírito Santo é sentida por quem? Pelos governantes, os governantes e pelo povo. Essa influência governa. Veja, não é o povo. Deus não deixou esse planeta para ser governado por seres humanos, para ter então teoria da conspiração. Essa influência do Espírito governa ainda até certo ponto as leis do país. Não fossem estas leis governadas por influência do Espírito Santo, a condição do mundo seria muito pior do que ora é. Conquanto muitos dos nossos legisladores sejam sim ativos agentes de Satanás, isso é uma realidade, Deus também tem os seus instrumentos entre os principais homens da terra. Primeira parte do texto eu li. Deus tem os seus instrumentos entre os grandes homens da terra. Eu não posso acreditar numa teoria da conspiração. Não posso acreditar. O Covid foi criado e é uma teoria da conspiração para matar a população, para matar os idosos. E aí, usando o Covid-19, agora criaram a vacina para matar boa parte da população. Eu não posso enxergar Deus nessa teoria da conspiração. Deus tem os seus agentes e os seus agentes estão trabalhando para restringir, anular, de certa forma, a influência dos agentes de Satanás, que também existem, a verdade. Entende? Satanás está por trás, mas Deus não perdeu o controle. Segunda parte do texto, Ellen White diz assim: o inimigo incita seus servos a que proponham medidas que estorvariam grandemente a obra de Deus. Mas estadistas que temem o Senhor são influenciados por santos anjos, como eu li no texto anterior, santos anjos para que se oponham a essas propostas com argumentos irretorquíveis. Assim, um pequeno grupo de homens susterá poderosa corrente de males. Não cabe aqui a teoria da conspiração. A oposição dos inimigos da verdade será restringida a fim de que, com que objetivo? A mensagem do terceiro anjo possa efetuar a sua obra. Eu falei já que Deus tem uma missão para o seu povo. Quando for dada a advertência final, prenderá a atenção das pessoas influentes por meio de quem o Senhor está agora a operar. E algumas delas a aceitarão e manter-se-ão com o povo de Deus durante o tempo de angústia. Então nem são filhos de Deus ainda. Nem fazem parte do povo de Deus, esses agentes de Deus que combatem nas casas legisladoras contra os agentes de Satanás. Estamos num grande conflito. Satanás está por trás, utilizando-se sim de agentes humanos, mas não a ponto de teoria da conspiração. Por quê? Porque Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas. Então, queridos, para finalizar, Satanás está por trás dessa pandemia. Não partidos políticos. Eu vou me filiar a esse ou aquele, porque esse ou aquele age assim, age assado em relação à pandemia. Não existe. Quem está por trás é o diabo. E nós precisamos ter o enfoque de que esse é o nosso inimigo, para que a gente se utilize das armas corretas que Deus já nos disponibilizou. Efésios capítulo 6, leia lá com mais atenção. Nós temos uma armadura para vestir. E, pelo poder de Cristo, resistirmos, como diz o texto lá, resistirmos ao diabo. Nossa luta não é contra partidos políticos. Portanto, não podemos usar a arma da votação para isso. A nossa luta não são contra entidades sociais. A nossa luta não são contra os poderosos da terra. A nossa luta não é contra a Pfizer. A nossa luta não é contra a Moderna. Nossa luta não são contra cientistas que estão buscando a cura, uma vacina cada vez mais eficaz para o Covid-19. E a vacina para gripe, descobri que a vacina da gripe tem 40%, 50% de eficácia. E a vacina do Covid-19 agora está no começo, é verdade, ainda o tempo vai dizer. 90%, 95%. Será que não é Deus? Se você não acredita nessa teoria da conspiração, eu tenho um apelo para você agora. Divulgue esse vídeo, como eu já disse. Divulgue para a maioria, para todos os adventistas que você conhece. E não
não dê crédito para palestras, para vídeos, nas redes sociais, para pessoas que acreditam nessa teoria da conspiração. Não propague essas coisas que não têm base bíblica e no Espírito de Profecia. Então, se você não crê nessa teoria da conspiração, por favor, propague esse vídeo. E não dê crédito para vídeos que falem de tal conspiração. E se você é um dos que não só acredita na teoria da conspiração, mas prega isso, reflita. Cuidado com abordagens irresponsáveis, como lá no começo da pandemia. Só o céu dirá quantas pessoas morreram porque viram vídeos dizendo que o álcool não é eficaz, o álcool em gel. Só o céu vai nos dizer quantas pessoas morreram porque tinham vídeos na internet no começo da pandemia dizendo que as máscaras vinham da China e que já vinha com o vírus, e quantas pessoas deixaram de usar máscara, só o céu vai dizer, e por consequência desse ato adquiriram o vírus e morreram. Só o céu vai dizer. Pregações irresponsáveis, abordagens irresponsáveis. Tenhamos o enfoque que quem está por trás dessa pandemia é o diabo. Mas tenhamos o enfoque que Deus não perdeu o controle. E que como é Satanás que está por trás da pandemia, e Deus não perdeu o controle, eu preciso fazer a minha parte. Irmãos, não só usar máscara, não só manter o distanciamento social, não só fazer a higienização das mãos, evitar as mãos no rosto, mas também evitar aglomerações. Não é tempo de visitarmos pessoas, não é tempo. Thanksgiving, quantas pessoas, ações de graça aqui nos Estados Unidos, quantas pessoas se aglomeraram? Quantas pessoas estão viajando agora? Estou gravando esse vídeo na época de Natal e Ano Novo 2020. Quantas pessoas estão viajando agora para casa de parentes? Aglomerando. Princípio do cristianismo. Querer para os outros o que a gente quer para a gente mesmo. Você não faz parte do grupo de risco? Outros fazem. Se eu e você fizermos a nossa parte, podemos ajudar. Podemos minimizar esse mal. Podemos fazer alguma coisa. Satanás está por trás. Deus não perdeu o controle. E eu preciso responsabilidade para fazer a minha parte. E por último, se você tem alguma pergunta sobre a vacina do Covid, seja qual empresa que está divulgando, que está produzindo a vacina, tem alguma pergunta, coloque aqui nos comentários. O próximo vídeo será com esse meu amigo especialista nisso, pesquisador. Queridos, cuidemos com mensagens irresponsáveis na internet. Não só fazendo essas mensagens, mas propagando essas mensagens. Só o céu dirá quanto benefício estamos fazendo, estamos praticando agora nessa pandemia, mas o céu também dirá quanto malefício estamos causando a outras pessoas, talvez pela nossa negligência. Pensemos nisso. Somos cristãos. Queiramos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Essa é a base do cristianismo. Deus abençoe você.